Oi, eu sou a Van Flores e quero te contar como foi que eu entrei nesse ramo de farmácia, especificamente clínica, cuidar de pessoas, que é a parte que eu mais amo. E pra mim é muito tranquilo falar sobre isso e natural, como se fosse até óbvio, porque desde criança sempre gostei de entender como funcionavam as coisas. Então, eu pegava um shampoo e eu queria saber por que aquele tinha babosa, para que servia a babosa. Imagina, há 30 anos atrás, né? Eu tenho 39 anos, imagina aí nessa fase que eu já estava assim, já lendo e tal, já que eu comecei a ler com 6 anos. Enfim, então eu sempre gostei de estar lendo ali para que servia. Então, assim, não tinha uma internet, para um acesso a uma biblioteca, né, para estar pesquisando nos livros, embora eu sempre que tinha oportunidade procurava esse tipo de livro de ativos vegetais e tudo mais. Mas o que eu conseguia de um folhetinho, de um rótulo, de uma bula, já era material para eu pesquisar sobre os ativos. Então, desde pequena, sempre tive muita familiaridade com para que servia cada hortaliça que estava lá no quintal de casa. A gente morou em fazenda. A partir dos meus 6 anos a gente mudou para uma fazenda. Então, às vezes quando eu comecei a ter as espinhas, né, eu batia lá, amassava salsinha e passava babosa no rosto, enfim, essas coisas assim, era comum na minha rotina. Então, desde essa época eu já sabia aonde eu queria chegar. Meu sonho de pequena não era nem fazer o que eu faço hoje, era trabalhar em uma indústria farmacêutica ou então ser uma pesquisadora muito renomada e famosa que descobriria a cura para doenças e tudo mais. E olha, nem é algo que eu costumo me emocionar para falar hoje em dia. Mas aí, teve um tempo, né, nesses meus 8, 9 anos, que minha mãe descobriu uma doença autoimune e ficava de cama. Nossos invernos eram bem assim, de médico para casa, de casa para médico. E como filha mais velha, né, e a gente morando numa fazenda longe da família dela e tudo mais, eu que me via ali cuidando dela. Então, eram muitos medicamentos que ela usava e para eu não errar, né, então atrás, assim, o guarda-roupa era de madeira, então naquela parte lateral eu escrevi os nomes, os horários dos medicamentos pra gente poder não falhar, né, às vezes eram antibióticos e tudo. E aí, minha filha, nasceu a farmacêutica, porque aí eu já era, assim, amiga das bulas. Aí tinha remédio que não usava mais, eu começava a colocar em um copo com água para ver ele dissolver, o que acontecia. Aí eu falava, poxa, mas o estômago ele é ácido, não sabia o quanto ácido, então eu fazia com vinagre também, água com vinagre. Fazia uns movimentos muito sutil assim, porque eu imaginava, poxa, mas se eu só largar a cápsula aqui, ela não vai dissolver, então isso criança, né? Então ali já existia uma farmacêutica nata, né? Uma pesquisadora. Então é daí que surgiu a Van Flores, né? Eu nasci e para ser essa pessoa. E não querendo me delongar, mas só para você entender então todo o histórico, quando eu me formei, eu sabia já desde sempre que eu seria farmacêutica. Talvez não conseguiria chegar no nível de pesquisadora, mas eu sei que eu conseguiria fazer muito com essa profissão. E aí, eu não tinha como pagar, obviamente, né, uma faculdade, então eu fiz primeiro técnico em farmácia e logo também me casei assim que terminei o técnico em farmácia e tive aí todo o apoio do meu marido para fazer a faculdade, fiz a faculdade. Entrei em farmácia na época, tive depressão, que não é nem comum pro caso que eu passei tudo, né? E por causa disso eu acabei me afastando da farmácia, mas eu consegui passar num concurso público como técnica e fiquei uns 10 anos lá atuando na parte de gestão, nem era na área da farmácia, era na área de gestão pública da saúde.
E até que chegou um momento que eu entendi que eu não estava mais ali com o meu propósito, né? Finalmente veio uma clareza, eu né, fechei ali, saí da prefeitura. E agora sim eu estou reativando o CRF e retomando todo esse sonho. Então é muito emocionante falar sobre isso, porque tem muita história aqui. Um beijo, a gente vai se falando.